eu vou te contar algo que talvez ninguém nunca tenha te contado. Cada filho que você teve deixou uma cicatriz dentro do seu útero. Uma marca, uma assinatura celular única, e você carrega essas marcas dentro de você, para sempre. Mas isso é só o começo. O que vou revelar vai mudar como você enxerga seu próprio corpo. Você não é só uma mulher. Você é uma constelação viva, e eu vou te provar. Para você entender, preciso te explicar como a placenta funciona. Ela não é só um órgão temporário, é a maior declaração de amor que a biologia já inventou. Quando a placenta se forma, ela se agarra à parede do seu útero. Ela cria raízes. Vasos sanguíneos se conectam para garantir que o bebê receba tudo o que precisa: oxigênio, nutrientes, anticorpos, amor. Essa conexão é tão profunda que a placenta e o útero se tornam praticamente uma. O sangue da mãe e do bebê não se misturam, mas ficam tão próximos que as trocas acontecem molécula por molécula. É a fronteira mais íntima que existe entre dois seres humanos. E quando o bebê nasce, a placenta se desprende. Mas o local onde ela estava grudada fica marcado. Uma cicatriz celular, invisível a olho nu, mas presente. Única como uma impressão digital. Cada filho deixa uma marca diferente, em um lugar diferente do útero. Se você tem um filho, tem uma estrela dentro de você. 2 filhos, 2 estrelas. 3, 4, 5. Cada um marcou um ponto diferente. Cada um deixou sua assinatura biológica. Você é literalmente um céu estrelado por dentro. Mas a história vai muito além da cicatriz da placenta. E aqui entra algo que a ciência descobriu e que vai fazer você olhar para o seu corpo de um jeito diferente. Chama-se MC-CRUL e MS4 é MS4 e funciona assim. Durante a gravidez, células do seu bebê atravessam a placenta e entram na sua corrente sanguínea, células com o DNA dele, e essas células se instalam nos seus órgãos, no seu cérebro, no seu coração, no seu fígado, no seu sangue, na sua pele, nos seus pulmões, na sua tireoide, e elas ficam ali por décadas. Cientistas encontraram células fetais no corpo de mulheres 27 anos depois da gravidez. Pesquisas confirmaram que 1 a cada 1 milhão das suas células pode ser do seu filho. Parece pouco? O corpo humano tem 30 trilhões de células. Isso significa que você carrega milhões de células dos seus filhos espalhadas pelo corpo inteiro. Quando você diz, meu filho é parte de mim, não é poesia. É biologia, é fato científico. Ele está em você, fisicamente, celularmente. E aqui vem a parte mais emocionante de tudo. Essas células do seu bebê que vivem dentro de você não ficam ali paradas. Elas fazem coisas. Pesquisadores da Universidade do Arizona descobriram que células fetais podem atuar como células-tronco. Elas migram para áreas que precisam de reparo, ajudam na cicatrização, contribuem para a produção de leite materno e podem até reduzir o risco de câncer de mama. Existe um caso documentado de uma mulher diagnosticada com hepatite C. Na biópsia do fígado, encontraram células masculinas, do filho que ela tinha perdido 19 anos antes. Essas células estavam se diferenciando e participando da regeneração do fígado dela. O filho, que não chegou a nascer, estava curando a mãe, quase 2 décadas depois. Se isso não te arrepia, eu não sei o que arrepia. Pare e pensa nisso. Agora, neste momento, enquanto você assiste esse vídeo, você tem células dos seus filhos no seu coração, batendo junto com o seu, no seu cérebro, pensando junto com você, na sua pele, sentindo o mundo junto com você. Vocês nunca se separaram de verdade. Desde o momento da concepção, vocês viraram um. E mesmo depois do cordão ser cortado, mesmo depois dele crescer, ir para a escola, sair de casa, se mudar, partes dele continuam dentro de você, sempre, e funciona nos 2 sentidos. Pesquisas confirmaram que células da mãe também ficam no corpo dos filhos. Para sempre, seu filho carrega células suas nos órgãos dele. Vocês são biologicamente, eternamente conectados.
E eu preciso falar sobre algo delicado aqui, porque isso também vale para gravidezes que não foram até o fim. Se você teve um aborto espontâneo, se você perdeu um bebê em qualquer fase da gestação, ele também deixou células em você. A partir da 4ª semana de gravidez, as células já começam a migrar. Ele também te marcou, ele também faz parte da sua constelação. Seu corpo carrega a memória dele. E como eu te contei, essas células podem ter funções protetoras, podem estar ali, silenciosamente, cuidando de você. Como se o filho que não ficou continuasse dizendo: "Eu estou aqui, mãe", de um jeito diferente. Mas estou. Você não perdeu ele completamente. Ele vive em você, em cada célula que ficou, em cada marca que deixou, em cada parte do seu corpo que carrega um pedacinho dele. Se isso não é o amor mais puro que existe, eu não sei o que é. A sociedade nos ensina a ter vergonha do corpo pós-parto. As estrias, a flacidez, a barriga que não volta, a cicatriz da cesárea. Nos dizem que precisamos voltar ao normal, como se o nosso corpo tivesse estragado, como se gerar vida fosse um defeito. Mas a verdade, o seu corpo é um Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Cada marca conta uma história. Cada estria é um capítulo, cada quilo é uma memória, e dentro de você, invisíveis aos olhos, mas presentes em cada célula, estão as assinaturas dos seres que você trouxe ao mundo. Você não precisa voltar ao corpo de antes, porque o corpo de antes não sabia o que o de agora sabe. O corpo de antes não carregava constelações. O corpo de antes não tinha células de outras pessoas vivendo nos seus órgãos. O corpo de antes não tinha sido o universo de ninguém. O corpo de agora é uma obra prema biológica. E a ciência prova isso. Então, mãe, eu te pergunto, quantas estrelas você tem dentro de você? Me conta nos comentários. 1, 2, 5. Cada uma delas marcou você para sempre. E cada uma delas, neste exato momento, vive em você. Literalmente. Nos seus órgãos. No seu sangue. No seu coração. E se você tem um filho no céu, ele também está ali. Ele também deixou marca. Ele também é uma estrela na sua constelação. Compartilhe esse vídeo com uma mãe que precisa lembrar que o corpo dela é sagrado, que as marcas dela são bonitas, que ela carrega o universo dentro de si. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago verdades sobre a maternidade que a sociedade esqueceu de te contar. Despertar materno, porque ser mãe é a coisa mais extraordinária que um corpo humano pode fazer.